Eu estava sentada no sofá da sala, com a TV ligada num programa qualquer que eu nem prestava atenção, quando o celular acendeu com uma notificação do Instagram. Era 19/17 de um sábado, o dia do meu aniversário de 70 anos. O dia que deveria ter sido especial, sabe? Mas ali estava eu, de camisola, comendo uma torrada com requeijão porque nem ânimo para cozinhar eu tinha mais. A notificação era da Vanessa, minha nora. Vanessa Luxury começou uma transmissão ao vivo. Eu quase nem cliquei. A gente não tem lá essas intimidades todas. Ela e eu. Mas sei lá, talvez fosse coisa de solidão mesmo. Aquela vontade boba de ver gente, de sentir que existe um mundo lá fora enquanto você tá ali, invisível, esquecida no seu próprio aniversário. Cliquei. A tela carregou e era ela, toda produzida, cabelo escovado daquele jeito que custa 280 no salão, vestido dourado que brilhava tanto que machucava os olhos. E atrás dela, um letreiro neon gigante, rosa-pink, piscando. Vanessa 35. Balões por todo lado. Uma mesa de doces, que parecia coisa de revista, sabe? 3 andares de docinhos franceses, aqueles macarons coloridos, brigadeiros gourmet. Tinha até um bolo fake, de 3 andares, só pra foto. E no canto da tela, a localização. Espaço Garden Luxury. Meu estômago virou. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se você já passou por algo parecido com a sua família. Eu fiquei ali, com o celular tremendo na minha mão, vendo aquilo tudo. Tinha banda ao vivo. Não era DJ não, era banda de verdade, com instrumentos de corda, aquelas coisas chiques. Garçons de colete circulando com bandejas de camarão empanado e champanhe. Muito champanhe. Eu vi quando o Rogério, meu filho, meu único filho, apareceu no quadro segurando uma garrafa daquelas com rótulo dourado. Veuve Clicquot. Eu sei porque uma vez ele me mostrou num mercado e disse que custava 600 $. Coisa de rico, mãe, ele tinha dito rindo. Só que ali, naquela festa, ele estava abrindo uma garrafa dessa. E rindo. Rindo muito. Sabe o que é pior? 6 dias atrás, esse mesmo filho tinha vindo aqui em casa. Sentou nesse mesmo sofá onde eu estava agora, botou a mão no rosto, fez aquela cara de choro e disse: "Mãe, o financiamento apertou. O banco travou uma taxa absurda. Eu não tenho como pagar sua festa de 70 anos. A gente vai ter que cancelar o buffet. Me desculpa. Eu juro que mês que vem a gente faz um bolinho aqui em casa." Eu lembro que fiquei calada. Só balancei a cabeça. "Tudo bem, filho. Eu entendo. Tá difícil para todo mundo mesmo." E era verdade. Eu entendia. Ou achava que entendia. Porque na minha cabeça, o Rogério estava lutando, batalhando, tentando dar uma vida boa para os meus netos, pro Pedro e pra Sofia. E se ele não tinha condições de fazer minha festa, tudo bem. Eu já tinha 70 anos, né? Já tinha comemorado tantos aniversários na vida. Um a menos não ia fazer diferença. Mas fazer diferença fez. E olha, não foi nem o fato de não ter tido festa. Foi a mentira. Foi ver que o dinheiro existia sim. Só que não era pra mim. Era pra ela. Pra Vanessa. Pro aniversário de 35 anos dela, que coincidência, caía no mesmo dia que o meu. Eu continuei vendo a live. Tinha mais de 300 pessoas assistindo. Os comentários subiam rápido. Que festa linda. Casal perfeito. Meu sonho. E a Vanessa lá, fazendo pose, mandando beijo pra câmera, agradecendo o maridão incrível que tinha preparado aquela surpresa. Surpresa. A palavra ecoou na minha cabeça. Surpresa. Ele tinha me surpreendido também, só que de um jeito bem diferente. Foi quando alguém nos comentários perguntou: "Rogério, cadê sua mãe? Não era aniversário dela hoje também?" Eu vi quando ele leu. Ele estava com um copo de uísque na mão, a gravata meio frouxa, aquele jeito de quem já tá meio alto. Ele deu risada. Aquela risada meio debochada, sabe? E respondeu bem alto para todo mundo ouvir: "Ah, a dona Neide já tá velha, prefere ficar em casa rezando. E sabe como é velho, né? Esquece as datas." Eu desliguei o celular. Fiquei ali no escuro da sala, ouvindo só o barulho da geladeira no fundo e o som abafado do noticiário da TV. Meu peito estava apertado, mas eu não chorei.
Sabe quando a dor é tão grande que nem lágrima sai? É como se o corpo entrasse em choque e você ficasse ali, meio anestesiada, tentando processar o que acabou de ver. Velha, que esquece as datas. Eu olhei para o retrato do Alberto, meu falecido marido, que estava na estante. A foto foi tirada uns 20 anos atrás, numa viagem que a gente fez para o litoral. Ele estava sorrindo, com aquele chapéu de palha ridículo que eu implicava, mas que ele amava. E eu pensei, Alberto, se você tivesse vivo, isso não estaria acontecendo. Mas ele não estava. Fazia 15 anos que ele tinha ido embora, me deixando com uma pensão boa, um apartamento quitado e um filho que eu jurava que ia cuidar de mim quando eu ficasse velha. Só que parece que a gente inverte as coisas, né? Eu que fiquei cuidando dele. E cuidando. E cuidando. Até sumir. Levantei do sofá. Fui até o quarto, abri o armário e peguei o tailleur vermelho que eu tinha comprado há 3 semanas para usar na minha festa. Era bonito, elegante, daqueles que te deixam com postura ereta só de vestir. Custou 890 numa loja do shopping, e na época eu até hesitei, achei caro, mas pensei, é meu aniversário de 70 anos, eu mereço. Vesti o tailleur, passei batom, penteei o cabelo, calcei a escarpã preta de salto baixo, me olhei no espelho e vi uma mulher que eu não via fazia tempo. Não era a velhinha cansada de camisola, era a Neide, a professora universitária aposentada, a viúva que tinha construído um patrimônio sólido, dando aula de literatura por 35 anos. A mulher que tinha criado um filho sozinha depois que o marido morreu. Peguei o celular de novo e abri a agenda. Tinha um nome ali que eu não ligava fazia meses. Carlos Henrique. Ele era gerente do Banco do Brasil, aquele da agência do centro, e a gente tinha uma amizade antiga. Ele tinha sido aluno do Alberto na faculdade, lá nos anos 80. Eu sabia que ele não ia se importar de atender num sábado à noite. Disquei. Dona Neide, que surpresa! Tudo bem? A voz dele era animada, calorosa. Carlos, desculpa ligar essa hora. Eu preciso de um favor urgente. Claro, Dona Neide. O que foi? Aquele cheque administrativo de 180 mil arralhos que eu emiti na terça-feira. O senhor lembra? Lembro sim. Pro seu filho, né? Entrada de apartamento. Isso. Eu preciso sustar. Silêncio do outro lado. Sustar? Agora? Agora. Dona Neide, a senhora tem certeza? Cheque administrativo sustado tem multa. E dependendo do horário que foi compensado, eu pago a multa. Quanto for. Mas eu quero que esse cheque não saia da minha conta. Pode fazer isso? Ele hesitou. Deu para sentir que ele estava preocupado, confuso, mas a voz dele ficou séria. Posso, sim. Vou processar agora pelo sistema. Mas posso perguntar o que aconteceu? Desacordo comercial, eu disse. E era verdade, de certo modo. E Carlos, me manda um print do extrato mostrando que o valor voltou para minha conta, por favor. Tá bom, Dona Neide. Em 10 minutos está resolvido. Desliguei. Abri o aplicativo do Uber, pedi um Uber Black. Não ia de comum, não. Ia chegar naquela festa com classe. O carro chegou em 8 minutos. Um Civic preto, limpinho. O motorista era um senhor de uns 60 anos, educado, que abriu a porta para mim. Boa noite, dona. Boa noite. Entrei, ajeitei a saia do tailleur. Espaço Garden Luxury, por favor. É ali na Zona Sul, perto da avenida. Conheço sim. Tem festa lá hoje, né? Tá cheio. Tem. Eu não disse mais nada. Fiquei olhando pela janela, vendo a cidade passar. São Paulo à noite sempre foi bonita, cheia de luzes, de gente, de vida acontecendo. Mas às vezes você se sente tão sozinha no meio de tanta gente que dá uma agonia. O celular vibrou. Era o Carlos. Um print do extrato bancário. Estorno CHQ ADM 180 mil ARS. Sustação solicitada. Saldo atual. 215.340 bis a 78. Eu salvei a imagem e sorri. Não era um sorriso de felicidade, não. Era um sorriso de quem finalmente tinha entendido o jogo. O motorista tentou puxar conversa. A senhora vai numa festa? Vou. Aniversário? É. Meu. Ah, parabéns então. Quantos anos? 70.
Ele olhou pelo retrovisor surpreso. A senhora não aparenta, viu? Obrigada. Fiz uma pausa. Mas sabe, tem hora que a gente se sente com 170. Ele deu risada, mas não entendeu. Tudo bem. Nem precisava. Chegamos no Espaço Garden, às 21h23. Dava para ouvir a música lá de fora. Era uma daquelas bandas de jazz que toca em festa de gente com grana. Contrabaixo, bateria, saxofone. Tinha um tapete vermelho na entrada, com 2 seguranças de terno preto, e um letreiro luminoso em LED. Festa Vanessa 35. Entrada exclusiva para convidados. Desci do carro. O motorista perguntou se eu queria que ele esperasse. Não precisa, obrigada. Dei 5 estrelas e uma gorjeta de R$20. Caminhei até a entrada. Os seguranças me olharam de cima a abaixo. Um deles, o mais novo, bloqueou minha passagem com o braço. Boa noite, senhora. A senhora está na lista? Não. Então não pode entrar, evento privado. Eu respirei fundo. Eu sou a mãe do Rogério, o anfitrião. Os 2 trocaram olhares. O mais velho pegou o walkie-talkie. Tem uma senhora aqui dizendo que é mãe do Rogério. Deixa entrar? A resposta veio em chiado. Mãe dele? Deixa, manda subir. Eles abriram passagem. Entrei. O salão era lindo, tenho que admitir. Pé direito alto, lustres de cristal, decoração toda em tons de rosa e dourado. Tinha mais de 100 pessoas ali dentro. Gente bem vestida, drinks nas mãos, risos altos, aquele burburinho de festa, cara. No centro, uma pista de dança onde alguns casais se mexiam ao som da banda. E lá no fundo, num palco pequeno, a banda tocava uma versão jazz de Garota de Ipanema. Procurei o Rogério com os olhos. Não demorei a achar. Ele estava perto do bar, de costas, conversando com uns amigos. A Vanessa estava do lado dele, de braço dado, rindo de alguma piada interna. Comecei a caminhar na direção deles. As pessoas me olhavam. Algumas com curiosidade, outras com estranhamento. Eu era a única mulher ali com cabelo grisalho. A única que podia ser avó de metade daquele povo. A Vanessa me viu primeiro. O sorriso dela congelou por um segundo, mas ela se recuperou rápido. É treinada essa menina. Cutucou o Rogério e apontou para mim. Ele virou. E o rosto dele ficou branco. Branco igual papel. Mas a Vanessa já tinha colocado a máscara de nora educada. Veio até mim, sorriso forçado, braços abertos. Sogrinha, que surpresa! A senhora veio prestigiar. Eu não abracei ela. Só olhei nos olhos dela e disse bem calma. Vim buscar o que é meu. O sorriso dela tremeu. Ela não entendeu. Ainda não. O Rogério se aproximou, nervoso. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? É meu aniversário, Rogério. Ou você esqueceu? Ele abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Achei que você estava sem grana para fazer festa. Eu continuei, olhando em volta. Mas pelo visto, o dinheiro apareceu. Ou melhor, o meu dinheiro apareceu. Mãe, vamos conversar lá fora. Não. Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Algumas pessoas perto da gente pararam de conversar e olharam. Não vamos conversar lá fora. Vamos conversar aqui, na frente de todo mundo. Eu passei por ele e caminhei direto para o palco. O coração estava acelerado, mas as pernas estavam firmes. Subi os 3 degraus do palco. A banda percebeu e parou de tocar no meio da música. O saxofonista me olhou, confuso. Com licença, eu disse, me aproximando do microfone no centro. O vocalista da banda, um rapaz de uns 30 anos, hesitou, mas acabou me entregando o microfone. Acho que ele percebeu que eu não estava ali para dançar. O salão inteiro ficou em silêncio. Mais de 100 pares de olhos fixos em mim. Eu segurei o microfone com as 2 mãos e comecei a falar. Boa noite a todos. Minha voz ecoou nas caixas de som. Meu nome é Neide Aparecida Sampaio. Eu sou a mãe do Rogério. Apontei para ele lá embaixo, paralisado no meio da multidão. Hoje é meu aniversário de 70 anos. 70. E sabe, eu também ia ter uma festa. Tinha contratado buffet, reservado salão, convidado as amigas. Mas há 6 dias, meu filho veio na minha casa e me disse que não tinha dinheiro,
que o banco tinha travado o financiamento dele, que ele não ia conseguir pagar minha festa, e eu, boba, acreditei. O silêncio era absoluto agora. Nem o tinir de taças. Mas hoje à noite eu descobri uma coisa interessante. Descobri que o dinheiro existia sim, só que não era para mim. Era para essa festa linda aqui. Fiz um gesto abrangente. Pro aniversário da minha nora, 35 anos. Parabéns, Vanessa. Ela estava pálida. O Rogério tentou subir no palco, mas eu ergui a mão, mandando ele parar. E ele parou. Vocês sabem o que é mais engraçado? Eu continuei, agora olhando direto pro meu filho. Há 10 dias, eu dei pro meu filho um cheque administrativo de 180 mil. 180 mil reais. Era para a entrada do apartamento novo dele. Um apartamento de 1.500 mil, num condomínio clube lá no Tatuapé, com piscina, sauna, salão de festas. Eu vendi investimentos que o meu falecido marido tinha deixado para mim. Vendi tudo, porque eu acreditei que era pro bem da minha família, que meus netos iam ter uma vida melhor e que talvez, só talvez, sobrasse um quartinho para mim lá. Algumas pessoas começaram a cochichar. Eu vi a Vanessa puxar o Rogério pelo braço, tentando fazê-lo me calar, mas ele estava travado. Mas sabe o que eu fiz hoje, às 19h30? Puxei o celular do bolso do blazer. Abri a foto do estorno, mostrei pro salão, como se alguém conseguisse enxergar dali. Eu liguei pro gerente do banco e sustei o cheque. Os 180 mil reais voltaram para minha conta. E sabe por quê? O Rogério deu um passo à frente. Mãe, para. Porque eu cansei. Minha voz falhou um pouco, mas eu não deixei a emoção tomar conta. Cansei de ser tratada como caixa eletrônico. Cansei de ser lembrada só quando a conta aperta. Cansei de ouvir, mãe, me empresta, mãe, me ajuda, mãe, só dessa vez. E nunca ouvir mãe, feliz aniversário. Eu desliguei o microfone. Desci do palco e caminhei em direção à saída. Foi quando o dono do buffet apareceu. Um homem baixo, de uns 50 anos, terno cinza. Ele estava com uma prancheta na mão e veio direto pro Rogério. Doutor Rogério, desculpa interromper, mas eu preciso resolver a questão do pagamento. O senhor tinha dito que ia depositar o restante segunda-feira, mas depois daquilo que a senhora falou ali, não é agora. O Rogério estava suando. Mas, senhor, são 47 mil reais de saldo devedor. Se o senhor não tem o dinheiro da entrada do apartamento, como que... Eu vou pagar. O silêncio de novo. Só que agora era um silêncio constrangido. A festa tinha virado velório. Eu não esperei para ver o resto. Saí pela porta principal, passei pelos seguranças, que agora me olhavam com uma mistura de pena e respeito, e pedi outro Uber. Enquanto esperava na calçada, o celular tocou. Era a Teresa, uma das minhas amigas do grupo de bridge. Neide, onde você tá? A gente tá te esperando aqui na cantina do Nino. Eu tinha esquecido. Tinha combinado com elas de jantar, mesmo sem festa. Tô chegando, Teca. Me espera. Traz vinho, hein? Hoje é seu aniversário. Eu sorri de verdade pela primeira vez no dia. Pode deixar. O Uber chegou. Entrei. E quando o carro começou a andar, eu olhei para trás, pro espaço Garden Luxury, e vi meu filho na porta me procurando com os olhos. Mas eu não acenei. Só virei para frente e disse pro motorista: Cantina do Nino, no Bexiga, por favor. Hoje é seu aniversário? Ele perguntou, olhando pelo retrovisor. É. Quantos anos? 70. E pela primeira vez em muito tempo, eu tô me sentindo viva. Ele sorriu. Então, parabéns, dona. Que sejam mais 70. Amém. Cheguei na cantina às 22h15. A Teresa e a Cleusa já tinham pedido uma garrafa de vinho tinto e estavam sentadas na mesa do fundo, perto da janela que dava para a rua. Quando me viram, as duas levantaram de uma vez, gritando, parabéns, que nem criança. Eu abracei as duas, e foi um abraço daqueles que você sente até a alma. Conta tudo, a Cleusa disse, me puxando para sentar. Cadê o tal do jantar em família? Mudança de planos, eu disse, pegando a taça de vinho que a Teresa já tinha enchido para mim.
Hoje eu descobri que família de verdade é quem tá do seu lado quando você não tem nada para oferecer. Elas me olharam com aquela cara de quem quer os detalhes, mas eu só ergui a taça. Um brinde, aos 70 anos, e ao primeiro dia do resto da minha vida. Saúde! Elas disseram em coro. Bebi o vinho. Era um Malbec argentino, encorpado, forte, do jeito que eu gostava. E enquanto elas começavam a tagarelar sobre os filhos delas, os netos, as dores nas costas, eu olhei pela janela e vi meu reflexo no vidro. Uma mulher de tailleur vermelho, batom impecável, postura ereta. Uma mulher que tinha acabado de recuperar o que era dela. Não o dinheiro, a dignidade. E você? O que faria se descobrisse que a pessoa que você mais ajudou na vida te mentiu na cara no dia do seu aniversário? Domingo de manhã, chegou com aquele sol forte de verão que entra pela janela do quarto e não deixa você dormir até tarde mesmo que queira. Mas eu já estava acordada desde as 6. Dormi bem, na verdade. Melhor do que eu tinha dormido nos últimos meses. Sem aquele peso no peito, sabe? Aquela angústia de quem sabe que está sendo usada, mas não tem coragem de admitir. Levantei, fiz café, sentei na mesinha da cozinha com uma torrada e manteiga. A mesma torrada de sempre, só que hoje tinha um gosto diferente. Gosto de liberdade, se é que isso existe. O celular já tinha 23 mensagens não lidas. Não precisava abrir para saber de quem eram. 15 do Rogério, 5 da Vanessa, 3 de números que eu não conhecia. Provavelmente amigos deles querendo entender o que tinha acontecido. Ignorei todas. Liguei para Teresa. Ela atendeu no segundo toque, com aquela voz animada de quem acabou de acordar de ressaca boa. Neide, você chegou bem em casa ontem? Cheguei sim, dormi que nem pedra. Menina, eu tô com dor de cabeça até agora. Aquele vinho argentino não perdoa. Ela deu risada. Mas valeu cada gota. Você tá bem mesmo? Depois daquele seu discurso enigmático ontem... Tô ótima, Teca. Melhor impossível. Bom, então vem almoçar aqui em casa hoje. Eu vou fazer aquela lasanha que você adora. A Cleusa já confirmou. 12:00? Vou sim. Levo a sobremesa. Traz aquele pudim de leite condensado seu que é uma bênção. Desliguei sorrindo. Fui até a cozinha, abri a geladeira e comecei a separar os ingredientes. Leite condensado, leite, ovos, açúcar para calda. Fazer pudim sempre me acalmou. É uma coisa simples, mas tem que ter paciência, tem que esperar o tempo certo, não pode apressar. Tava batendo os ovos na batedeira quando o interfone tocou. Olhei para o relógio da parede. 9h23, cedo demais para visita em domingo. Atendi. Alô? Mãe, sou eu. Abre, por favor. A voz do Rogério, cansada, rouca, quase suplicante. Não vou abrir, Rogério. Mãe, pelo amor de Deus, a gente precisa conversar. A gente já conversou, ontem à noite, na frente de 100 pessoas. Eu tô te implorando. 5 minutos só. Respirei fundo. Rogério, eu não vou te receber hoje. Se você quer conversar, marca com meu advogado. Que advogado? Desde quando você tem advogado? Desde hoje. O Dr. Heitor Campos. Ele era colega do seu pai na Justiça Federal. O número tá na agenda telefônica que eu vou te mandar por mensagem. Você tá de brincadeira. Não tô. E agora, por gentileza, sai da portaria. Você tá incomodando os vizinhos. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Desliguei o interfone. As mãos estavam tremendo, mas eu continuei batendo os ovos. Não ia deixar ele me desestabilizar. Não hoje. Não nunca mais. O telefone do interfone tocou de novo. 3 vezes. 4. 5. Eu não atendi. Na sexta vez, foi a voz do seu Mário, o porteiro, que apareceu. Dona Neide, desculpa incomodar, mas o rapaz aqui tá insistindo. Diz que é seu filho. Eu sei quem é seu Mário, mas eu não autorizei a subida dele. Se ele não sair, o senhor pode chamar a polícia. Silêncio do outro lado. Depois, entendido, Dona Neide. 5 minutos depois, o interfone tocou de novo. Ele foi embora, mas deixou recado dizendo que volta. Obrigada, seu Mário. Terminei o pudim, coloquei no forno em banho-maria. Enquanto assava,
Peguei o celular e abri o WhatsApp. Agora eram 31 mensagens. Abri as do Rogério só para ver até onde ia a audácia. Primeira mensagem, 23h47 de ontem. Mãe, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? A senhora enlouqueceu? Segunda, 00003. O buffet tá me cobrando 47 birarzes, 00, e eu não tenho como pagar sem aquele dinheiro do apartamento. A senhora precisa reverter a assustação. Terceira, 0034. Mãe, atende o telefone. A Vanessa tá passando mal. A pressão dela subiu. Quarta, 0.012. Eu sei que a senhora tá com raiva, mas a gente pode conversar amanhã com calma. Eu vou aí de manhã. Quinta, 012h56. A imobiliária já ligou, o negócio do apartamento caiu. A gente perdeu o sinal de 20 mil reais, mãe. Você tem noção do que fez? E assim foi. Mensagem atrás de mensagem. Nenhuma pedindo desculpa. Nenhuma reconhecendo a mentira. Só cobrança. Só desespero financeiro, disfarçado de preocupação. Eu bloqueei o número dele. Abri as mensagens da Vanessa. Eram 5, todas vindas de madrugada. Neide, eu sei que você tá chateada, mas precisamos resolver isso como adultos. O Rogério tá desesperado. Ele não consegue dormir. Você pode fazer isso com seu próprio filho. Eu sempre te respeitei. Sempre tratei você bem. Ele merecia essa humilhação. Você destruiu a festa do meu aniversário. Você tem noção do constrangimento que eu passei? Se você reverter o cheque até segunda-feira, a gente vai ter que processar você por danos morais. Processar. Danos morais. Eu dei risada. Risada alta, sozinha na cozinha. Uma risada meio histérica, meio libertadora. Bloqueei o número dela também. Peguei o celular de novo e liguei para o Dr. Heitor. Ele era um senhor de 73 anos, aposentado, mas ainda atendia alguns clientes antigos. Tinha sido testemunha no meu casamento, tinha feito o inventário quando o Alberto morreu. Era gente boa. Dona Neide, que surpresa, tudo bem? Doutor Heitor, eu preciso da ajuda do senhor. Preciso regularizar uns documentos e talvez escrever uma carta estabelecendo limites com meu filho. Limites? É complicado. Posso ir no escritório do senhor segunda-feira? Pode, sim. 9 da manhã, tá bom? Perfeito. Obrigada. Fico feliz que a senhora entrou em contato. Fazia tempo que a gente não conversava. Fazia mesmo. A vida às vezes engole a gente, né? Verdade. Mas segunda a gente se vê e resolve tudo. Fica tranquila. Desliguei. O pudim já estava pronto. Tirei do forno, esperei esfriar um pouco, desenfornei. Ficou lindo. Caramelo brilhante, textura firme, perfeito. Tomei banho, me arrumei, calcei uma sandália rasteira confortável, coloquei um vestido de linho azul claro, peguei o pudim, desci. O seu Mário estava na portaria lendo o jornal. Quando me viu, levantou. Dona Neide, de novo, me desculpa o incômodo de mais cedo. Imagina, seu Mário, o senhor só fez o trabalho do senhor. Aliás, se meu filho aparecer de novo, não autorize a subida. Isso vale a partir de agora, para ele e para Nora. Ele piscou, surpreso. Tem certeza? Absoluta. Tá bom, vou anotar aqui no livro de ocorrências. Obrigada. Saí do prédio, peguei um táxi na esquina. Rua das Rosas, 487, no Jardim Paulista, por favor. O motorista era novo, uns 30 anos, fone no ouvido tocando sertanejo baixinho. Tá calor, né, dona? Tá, mas tá bom. Vai almoçar na casa de parente? Na casa de amigas. Ah, que legal. Domingo é dia de família mesmo. Eu sorri. Família a gente escolhe, às vezes. Ele não entendeu, mas concordou com a cabeça. Cheguei na casa da Teresa meio-dia em ponto. Ela morava num sobrado antigo, daqueles com quintal grande, árvores de manga, um cachorro vira-lata chamado Bolinha, que latia para todo mundo, mas não mordia ninguém. A Cleusa já estava lá, sentada na varanda com um copo de suco de maracujá. Quando me viu, levantou de um pulo. Neide, traz esse pudim aqui que eu já tô salivando só de imaginar. Entreguei o pudim para Teresa, que sumiu na cozinha. Sentei do lado da Cleusa. Como tá a cabeça?
Melhor. Tomei 3 copos d'água e um Doril. Agora tô nova. Ela me olhou de lado com aquela cara de quem quer falar, mas não sabe se deve. Neide, você vai contar o que aconteceu ontem ou vai deixar a gente morrendo de curiosidade? Suspirei. Aconteceu que eu finalmente acordei. Acordou de quê? De 40 anos de sono. A Teresa voltou com 3 pratos de lasanha fumegante. Sentou com a gente. Tá, agora eu exijo a história completa. Desde o começo. E eu contei. Contei tudo. O pedido do Rogério para cancelar minha festa. O cheque de R$ 180.000, a live da Vanessa. A frase do meu filho sobre eu ser velha e esquecer datas. O discurso no palco. A assustação do cheque. O bloqueio dos números. Elas ficaram em silêncio quando terminei. A Teresa estava com os olhos marejados. A Cleusa com a boca entreaberta. Meu Deus, Neide, a Teresa disse, limpando o canto do olho com a ponta do guardanapo. Eu não sabia que estava tão ruim assim. Eu também não sabia. Ou melhor, eu sabia, mas fingia que não. Quanto tempo você vem sustentando ele? A Cleusa perguntou. Desde que ele casou, 12 anos. E quanto você já deu para ele nesse tempo? Eu fiz as contas na cabeça. Era uma conta que eu nunca tinha feito antes, porque sempre evitei encarar. Mensalidade de escola dos netos, 2.800 cada, vezes 2, vezes 12 meses, vezes 8 anos, mais ou menos R$ 537.000. Cartão de crédito dele que eu emprestava quando estourava, dava uns R$ 4.000 por mês, mais ou menos. R$ 576.000 em 12 anos. IPVA, manutenção do carro, presentes de aniversário, Natal, viagens. Deixa eu chutar baixo. R$ 10.000 por ano. R$ 120.000. Sem contar os aportes grandes, tipo quando ele trocou de carro, quando reformou a casa, quando... Nossa! Quanto? A Teresa perguntou baixinho. Mais de R$ 1.200.000. R$ 1.200.000. O silêncio de novo. E ele nunca te pagou nada de volta? A Cleusa perguntou. Não, era sempre empréstimo, mas empréstimo que nunca voltava. Isso não é filho, Neide. Isso é sanguessuga. Eu não discordei. A Teresa se levantou, foi até a cristaleira da sala e voltou com uma garrafa de vinho branco. Eu sei que é meio-dia, mas eu acho que a gente precisa brindar. Brindar o quê? Eu perguntei. Você. Sua coragem, sua dignidade. Ela encheu 3 taças. Eu tenho 3 filhos, Neide, e eu sei o quanto é difícil dizer não para filho, porque a gente acha que tá falhando como mãe, que a gente tem obrigação de ajudar sempre, em tudo, não importa o quê. Mas a verdade é que a maior ajuda que a gente pode dar para um filho adulto é deixar ele aprender a caminhar sozinho. A Cleusa ergueu a taça. Ao primeiro dia da sua nova vida. Ao primeiro dia, eu repeti. Batemos as taças e bebemos. O vinho estava gelado, levemente adocicado. Delicioso. Almoçamos devagar, conversando sobre tudo, menos sobre o Rogério. Falamos da novela, do calor absurdo desse verão, do neto da Cleusa que tinha passado em medicina, da reforma que a Teresa queria fazer no banheiro. Coisas normais, coisas leves, coisas que eu tinha esquecido que existiam. Depois do almoço, comemos o pudim. A Teresa gemeu de prazer na primeira colherada. Neide, eu vou casar com esse pudim. Fila andou, a Cleusa brincou. Rimos muito, e foi bom demais. Saí de lá às 4 da tarde, de barriga cheia e coração mais leve. Peguei um Uber de volta. Quando cheguei no prédio, o seu Mário me entregou um envelope. Isso aqui foi deixado pro senhora há 1 hora. Um rapaz deixou. Peguei o envelope. Era pardo, daqueles de escritório, sem identificação. Subi pro apartamento, sentei no sofá, abri. Dentro tinha uma carta manuscrita. Letra do Rogério. Mãe, já que a senhora não quer me receber, vou escrever. Eu não sei o que deu na senhora ontem. A senhora me humilhou na frente de todo mundo. Destruiu o aniversário da Vanessa. E pior, destruiu a nossa vida. O apartamento era o sonho da gente. A gente estava planejando isso faz 2 anos. E a senhora acabou com tudo em 5 minutos. Eu sei que eu errei em não fazer sua festa. Eu admito. Foi uma falha minha. Mas era para ser surpresa.
Eu ia te buscar depois da festa da Vanessa e levar a senhora lá também. Ia ter bolo pra senhora e tudo. Mas a senhora estragou. Agora a gente tá devendo 47.000 karahares pro buffet. A imobiliária tomou nosso sinal. A Vanessa tá arrasada, chorando o dia inteiro, dizendo que quer se separar de mim porque eu não consigo cuidar da família. Os meninos estão perguntando por que a avó brigou com a gente. Eu preciso daquele dinheiro de volta, mãe. Não é capricho, é necessidade. Se a senhora não reverter o cheque, eu vou ter que pedir demissão do trabalho para não passar vergonha de ser cobrado judicialmente. A senhora quer isso? Quer ver seu filho desempregado? Quer ver seus netos passando necessidade? Eu tô te dando até terça-feira para pensar. Depois disso, eu vou tomar as medidas legais necessárias. Rogério. Reli a carta 3 vezes. Procurei alguma palavra de arrependimento genuíno, alguma admissão real da mentira, algum pedido de desculpas sincero. Não tinha. Só tinha cobrança. Só tinha chantagem emocional. Só tinha a mesma velha ladainha de sempre. Os netos vão passar necessidade. Eu vou perder o emprego. Você vai destruir nossa vida. Peguei a carta, levei até a cozinha, acendi o fogão e queimei. Vi o papel pegar fogo, enrolar nas pontas, virar cinza. Joguei no lixo. Na segunda-feira de manhã, acordei às 7h. Tomei café, me arrumei com capricho. Tailleur bege, brincos discretos, sapato fechado. Às 8h30, peguei um táxi pro centro. O escritório do Dr. Heitor era num prédio antigo da rua Líbero Badaró, daqueles com elevador de grade que você mesmo puxa para fechar. 7º andar. A placa na porta. Heitor Campos. Advocacia e consultoria jurídica. Entrei. A secretária, uma moça jovem de óculos, me cumprimentou. A senhora é a dona Neide? Sou. O doutor tá te esperando. Pode entrar. O doutor Heitor levantou da cadeira quando me viu. Era um senhor alto, magro, cabelo todo branco, mas ainda com aquele olhar afiado de quem passou a vida lendo processos. Neide, entre, senta aqui. Ele apontou para a poltrona de couro na frente da mesa dele. Sentei. Ele me ofereceu café. Aceitei. Então, ele começou, juntando as mãos sobre a mesa. Você me disse que precisa estabelecer limites com seu filho. Me conta melhor. E eu contei. Mais detalhes do que tinha contado para as amigas. Os números exatos, as datas, os padrões de comportamento, a dependência financeira disfarçada de ajuda temporária, a promessa falsa de que eu teria um quarto no apartamento novo, a festa cancelada, a mentira, o discurso, a assustação do cheque. Ele ouvia em silêncio, anotando algumas coisas num bloco amarelo. Quando terminei, ele tirou os óculos e limpou as lentes com a ponta da gravata. Neide, você fez a coisa certa. Fiz? Fez. E vou te dizer uma coisa que talvez você não queira ouvir. Você deveria ter feito isso há 10 anos. Eu engoli seco. Olha, ele continuou. Eu vejo muito disso no meu trabalho. Pais que financiam a irresponsabilidade dos filhos adultos achando que é amor. Mas não é. É codependência. É um ciclo vicioso que só termina quando alguém tem coragem de romper. Ele me mandou uma carta dizendo que vai me processar por danos morais. O Dr. Heitor deu uma risada curta. Ele pode tentar, mas não vai ter sucesso. Você não deve nada para ele. O dinheiro era seu. A decisão de dar era sua, e a decisão de não dar também é sua. Não existe obrigação legal de pais financiarem filhos adultos que têm renda própria. E o cheque? Ele pode me obrigar a liberar? Não. Você sustou dentro do prazo legal. E mesmo que ele tente entrar com alguma ação, ele teria que provar que havia um contrato formal, uma promessa documentada. Tem? Não. Foi tudo verbal. Então não tem caso. Relaxa. Ele pegou uma caneta. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou elaborar um documento estabelecendo os novos termos da relação de vocês. Não é nada agressivo, é só uma carta formal, deixando claro que, a partir de agora, você não assumirá mais responsabilidades financeiras por ele. Que qualquer ajuda futura será analisada caso a caso, documentada e, se for empréstimo, terá prazo de devolução estipulado. Combinado? Combinado.
E tem outra coisa. Ele se inclinou para frente. Você precisa proteger seu patrimônio, fazer uma blindagem. Eu vou sugerir que a gente elabore um testamento muito claro, estabelecendo que, em caso de falecimento, seus bens serão divididos de forma específica e que seu filho só terá acesso à parte dele depois de cumprir certas condições. Que tipo de condições? Por exemplo, os netos receberão a parte da educação em trust. Você pode deixar uma parte para instituições de caridade. E a parte do Rogério pode ter cláusula de que ele só acessa depois de comprovar que está com a vida financeira organizada. Ou que ele tem que fazer terapia financeira. Enfim, a gente desenha juntos. Eu nunca tinha pensado nisso. Isso é possível? É. E é comum. Chama-se testamento com encargos. A ideia é garantir que seu dinheiro não vai alimentar o mesmo ciclo destrutivo depois que você partir. Eu senti um alívio enorme. Vamos fazer. Ótimo, deixa comigo. Até sexta tenho os documentos prontos. Aí você assina em cartório e tá resolvido. Saí do escritório me sentindo protegida. Pela primeira vez em anos, eu tinha alguém do meu lado que não queria nada de mim além de me ajudar. Desci a Líbero Badaró a pé, devagar, olhando as vitrines das lojas antigas. Tinha uma livraria que eu costumava frequentar quando dava aula. Entrei. Cheiro de papel, de livro novo, de possibilidade. Fiquei ali 1 hora, folheando, escolhendo. Saí com 4 livros, 2 romances, um de poesia e um sobre viagens pela Itália. No caminho de volta para casa, passei numa agência de viagens. Era uma dessas pequenas, de bairro, com cartazes de cruzeiros e pacotes para a Europa na vitrine. Entrei. Uma moça loira, de uns 40 anos, me recebeu. Boa tarde, posso ajudar? Quero informações sobre cruzeiros pela Europa. Os olhos dela brilharam. Ah, temos ótimas opções. A senhora quer partir quando? Março ou abril. Tenho flexibilidade. Perfeito. Deixa eu te mostrar uns roteiros. Ela abriu um catálogo grosso, colorido. Esse aqui é lindo. Saída de Barcelona, passa por Marsella, Gênova, Nápoles, termina em Veneza. 15 dias. Pensão completa, excursões incluídas. Quanto? 18.000 baraires por pessoa em cabine dupla. Mas se a senhora for sozinha, tem suplemento de mais 3.000 réis. Eu pensei rápido. 21.000 réis. Era menos do que eu tinha dado para o Rogério em 3 meses. Quero reservar. Para uma pessoa só. Sério? Ela ficou surpresa, mas se recuperou rápido. Maravilhoso. Vou precisar de alguns dados. Preenchi a ficha. Paguei o sinal de 5.000 réis no cartão de débito. Sairia o resto em fevereiro. Quando voltei para casa, estava anoitecendo. O céu estava cor de laranja, aquele pôr do sol bonito de verão. Subi pro apartamento, fiz um chá de camomila, sentei na varanda. Peguei um dos livros que tinha comprado. Cartas a um jovem poeta, do Rilke. Abri numa página aleatória. Talvez todos os dragões de nossas vidas sejam princesas que estão apenas esperando nos ver uma vez lindos e corajosos. Talvez tudo de terrível seja, no fundo, algo desamparado que quer nossa ajuda. Fechei o livro. Pensei no Rogério, nos netos, na Vanessa. Eles estavam desamparados, sim. Mas não era minha responsabilidade salvá-los. Não mais. Eu já tinha feito minha parte. Tinha criado, educado, amado, sustentado. Agora era a hora deles aprenderem a andar sozinhos. Mesmo que doesse, mesmo que fosse difícil, mesmo que eu chorasse no escuro da madrugada sentindo falta do meu menininho que um dia me abraçava e dizia: "Te amo, mãe", sem querer nada em troca. Mas aquele menino não existia mais, e eu precisava aceitar isso. O celular tocou, número desconhecido. Atendi, cautelosa. Alô? Dona Neide? Aqui é a Lúcia, da Escola Horizontes. Eu sou coordenadora do Pedro e da Sofia. Meu coração apertou. Aconteceu alguma coisa com eles? Não. Eles estão bem. Mas eu preciso conversar com a senhora sobre a situação da mensalidade. O responsável financeiro é o Rogério, mas ele pediu para entrar em contato com a senhora porque... Bem, ele disse que a senhora ia assumir os pagamentos diretos a partir de agora. Ah, então era isso.
Lúcia, é o seguinte. Eu vou continuar pagando a escola dos meus netos. Mas de agora em diante, eu pago diretamente na secretaria da escola. Nada passa pela mão do meu filho. A senhora pode fazer um boleto em nome deles, mas com a minha conta como pagadora? Posso, sim. Na verdade, é até melhor assim pra gente. Fica mais organizado. Ótimo. Então, a partir de janeiro, me manda o boleto direto no meu e-mail. Perfeito, dona Neide. Obrigada. Desliguei. Ao menos os netos estavam protegidos. Eles não iam sofrer por causa da irresponsabilidade do pai. Não se dependesse de mim. A noite caiu de vez. Liguei o abajur do canto da sala, botei uma música baixinha no rádio. MPB antiga, aquelas que o Alberto gostava. Djavan, Chico, Caetano. Peguei o álbum de fotos da estante, aquele de capa de couro, pesado, cheio de memórias. Comecei a folhear. O Rogério bebê. Rechonchudo, sorriso banguela. O Rogério criança, de uniforme escolar, mochila nas costas. O Rogério adolescente, magro, espinhento, abraçado com o pai. O Rogério adulto, no dia da formatura, de beca, segurando o diploma. Quando foi que tinha dado errado? Ou será que sempre foi assim e eu só não quis ver? Fechei o álbum. Guardei de volta na estante. Amanhã seria outro dia. E eu tinha um cruzeiro para planejar. Terça-feira chegou e eu sabia o que vinha junto. O prazo que o Rogério tinha me dado na carta terminava hoje. Mas eu não estava nervosa. Estranhamente, eu me sentia em paz. Tinha passado os últimos 2 dias lendo, organizando o apartamento, conversando com as amigas, planejando o cruzeiro. Tinha até começado a assistir umas aulas de italiano no YouTube. Buongiorno, mi chiamo Neide. Tava na cozinha fazendo um bolo de laranja quando o interfone tocou. 10h37 da manhã. Alô? Dona Neide, tem um casal aqui embaixo querendo subir. Dizem que são família da senhora. Meu estômago embrulhou, mas a voz saiu firme. Quem são, seu Mário? O Rogério e a esposa dele. Eu não autorizei visita deles. Eles estão dizendo que é urgente, que trouxeram as crianças. As crianças, os netos. Isso era baixo, muito baixo. Seu Mário, manda eles subirem, mas só o Rogério e a Vanessa. As crianças ficam na portaria com o senhor. Pode deixar a TV ligada lá para eles. Tem certeza? Tenho. 3 minutos depois, bateram na porta. Abri. O Rogério estava com cara de quem não dormia direito fazia dias. Barba por fazer, olheiras fundas, camisa amarrotada. A Vanessa estava mais composta, mas dava para ver a tensão no maxilar, no jeito que ela segurava a bolsa. Oi, mãe, ele disse, voz baixa. Oi. Não abri espaço para eles entrarem. Fiquei na porta mesmo. A gente pode entrar? A Vanessa perguntou, tentando sorrir. Podem, mas as crianças ficam embaixo. Por quê? Elas queriam ver a avó. Porque a conversa que a gente vai ter não é para a criança ouvir. Saí da frente. Entrem. Eles entraram. Ficaram de pé na sala, sem jeito. Eu não ofereci café. Não ofereci água. Só cruzei os braços e esperei. O Rogério começou. Mãe, a gente veio aqui porque a situação tá insustentável. A gente precisa resolver isso. Resolver o quê? Esse mal-entendido todo. Mal-entendido. Repeti a palavra devagar, deixando ela pendurada no ar. Que mal-entendido, Rogério. Ele olhou para Vanessa. Ela cutucou ele com o cotovelo, como se dissesse, vai, fala. Eu sei que eu errei em não fazer sua festa, tá? Eu admito, foi uma falha. Mas, tipo assim, era para ser surpresa. Para. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Para com essa história de surpresa. Você e eu sabemos que é mentira. Não é mente. É. Você cancelou minha festa porque achou que eu não valia o investimento. Porque tinha algo melhor para gastar, o aniversário dela. Apontei para Vanessa. A Vanessa deu um passo à frente. Neide, eu não pedi essa festa. Foi o Rogério que quis fazer. Eu até disse que estava caro demais, mas ele insistiu. Insistiu com o meu dinheiro. Não era seu dinheiro, era dele. Ele trabalha, ele ganha. Ah, é?
Fui até o escritório, peguei a pasta onde eu tinha começado a organizar os documentos com o Dr. Heitor. Voltei com uma planilha que eu tinha feito à mão. Números, datas, valores. Senta aí. Apontei para o sofá. Eles sentaram relutantes. Eu fiquei de pé, segurando a planilha. Vamos fazer uma continha aqui, então. Rogério, quanto você ganha por mês? Mãe, isso não vem ao ser... Quanto? Ele bufou. 12.000 reais líquidos. E você, Vanessa? Eu sou autônoma, depende do mês, mas em média, 4.000 reais. Então a renda familiar de vocês é 16.000 reais por mês, correto? Eles concordaram com a cabeça. Agora vamos ver os gastos. Peguei a planilha. Escola dos meninos, 5.600 reais. Plano de saúde da família, 2.400 reais. Condomínio do apartamento alugado onde vocês moram, 850. Aluguel, 3.200 reais. Carro, prestação de 1.890, mais IPVA parcelado, 430, mais gasolina e manutenção, vamos chutar 800 reais. Mercado, 1.500 reais. Luz, água, internet, 600. Já deu quanto? Silêncio. 17.270. E eu nem contei roupa, lazer, restaurante, salão de beleza, academia, dentista, nada. Vocês já estão 1.270 no vermelho, sem contar o supérfluo. Como que vocês sobrevivem? O Rogério olhou para o chão. Eu vou te dizer como. Com o meu dinheiro. Eu pago a escola dos meninos direto. Isso são 600 que entram no orçamento de vocês todo mês sem sair do bolso de vocês. Eu empresto quando o cartão de crédito de vocês não passa. Isso dá em média 3.000 reais a 4.000 reais por mês. Eu pago o IPVA do carro de vocês todo ano. 5.100 reais parcelados. Eu dou presentes de Natal, aniversário, ajudo quando aparece uma emergência. No total, eu coloco entre 8.000 e 10.000 reais por mês na vida de vocês. E vocês acham que isso é dinheiro dele? Olhei para o Rogério. Filho, sem mim, você não fecha o mês. Nunca fechou. A Vanessa ficou vermelha. A gente não pediu para você fazer isso. Não? Então por que quando eu paro de fazer vocês entram em pânico? Ela não respondeu. O Rogério passou a mão no rosto. Mãe, eu sei que eu dependo da senhora, tá bom? Eu sei, mas é temporário. Quando eu for promovido... Você fala isso faz 8 anos, mas dessa vez é sério. Meu chefe disse que... Rogério, você tem 42 anos. Sentei na poltrona na frente deles. Você não é mais menino. Você tem 2 filhos. Você tem que conseguir se sustentar sozinho. E se você não consegue, é porque o padrão de vida de vocês está errado. A gente não pode voltar a morar num apartamento pequeno. A Vanessa explodiu. As crianças precisam de espaço, precisam de uma boa escola, precisam de pais que não vivem endividados, precisam de ver que dinheiro não é infinito, precisam aprender que nem tudo que a gente quer, a gente pode ter. Você tá querendo que a gente rebaixe nosso padrão de vida, ela disse, voz trêmula de raiva. Não, eu tô querendo que vocês tenham um padrão de vida, de verdade. Não um padrão de vida emprestado, sustentado pela minha aposentadoria. O Rogério levantou. Mãe, a senhora não entende. A gente precisa daquele dinheiro do apartamento. A gente já perdeu o sinal. Se a senhora não liberar o cheque, a gente vai ter que pagar 47.000 reais pro buffet. E ainda perdemos 20.000 reais da entrada. São 67 000 de prejuízo. A senhora quer isso? Eu quero que você aprenda a viver dentro do que você ganha. Mas eu não consigo, ele gritou. E então, pela primeira vez, ele desmoronou. Sentou de novo no sofá, enfiou o rosto nas mãos e começou a soluçar. Eu não consigo, mãe. Eu tentei. Eu juro que tentei. Mas tudo é tão caro, tudo é tão difícil, e a Vanessa cobra tanto de mim, e eu não quero decepcionar ela. Não quero decepcionar os meninos, não quero que eles passem pelo que eu passei quando criança. O que você passou quando criança? Minha voz saiu mais dura do que eu queria. Você tinha comida, roupa, escola particular, viagem de férias, seu pai trabalhando feito louco, sua mãe dando aula de manhã, tarde e noite para você não precisar de nada. O que você passou? Eu passei pela ausência de vocês. Ele levantou a cabeça,
olhos vermelhos. Vocês dois sempre trabalhando, sempre cansados, nunca tinham tempo para mim. E eu jurei que com os meus filhos ia ser diferente. Que eles iam ter o melhor, que eu ia estar presente, que eles iam ter memórias felizes, não de pais exaustos e sem dinheiro. Eu senti um aperto no peito, mas ao mesmo tempo, uma raiva fria subindo. Rogério, seu pai morreu de infarto aos 55 anos porque trabalhava 12 horas por dia para você ter o melhor. Eu dei aula em 3 escolas ao mesmo tempo durante 15 anos. A gente se matou para você não passar necessidade. E você tem a cara de pau de dizer que a gente te fez sofrer? Eu não quis dizer. Quis. E sabe o que é pior? Você está repetindo o mesmo erro. Você acha que os seus filhos vão lembrar do apartamento chique, da escola cara, do tênis de marca? Não. Eles vão lembrar de um pai estressado, sempre devendo, sempre pedindo dinheiro para a avó, sempre brigando com a mãe por causa de conta. É isso que você quer? Ele ficou calado. A Vanessa se levantou. Tá bom, Neide. A gente entendeu. Você não vai ajudar. Então a gente vai ter que nos virar sozinhos. Mas não vem depois cobrando a atenção dos netos, não vem querer estar presente quando eles crescerem, porque você escolheu o dinheiro ao invés da família. Eu olhei para ela, para essa mulher que eu nunca tinha gostado de verdade, que sempre me tratou como um banco ambulante, que nunca, nem uma vez, tinha me agradecido de coração por tudo que eu fiz. Vanessa, eu escolhi a minha dignidade. E se vocês são o tipo de família que só aparece quando tem dinheiro na mesa, então eu não perdi nada. Ela pegou a bolsa. Vamos, Rogério. Ele levantou cambaleante. Veio até mim, tentou me abraçar. Eu recuei. Mãe, por favor. Rogério, eu te amo. Você é meu filho e eu sempre vou amar você. Mas eu não vou mais financiar a sua irresponsabilidade. A partir de agora, a relação entre a gente vai ser diferente. Eu pago a escola dos meninos direto na secretaria. Isso é pela educação deles, não por vocês. O resto, vocês resolvem. E o apartamento? Que apartamento? O dos nossos sonhos, os 180 mil reais. Aquilo não era apartamento dos sonhos de vocês. Era apartamento da minha aposentadoria. E eu decidi investir em mim mesma. Investir em você como? Eu comprei uma passagem de cruzeiro para a Europa. Vou em março. 15 dias. Barcelona, Marsella, Gênova, Nápoles, Veneza. Sempre quis conhecer. A boca dele caiu. Você tá de brincadeira. Não tô. A senhora tem 70 anos. Vai viajar sozinha para a Europa? Vou. E sabe por quê? Porque eu posso. Porque o dinheiro é meu e porque eu mereço. A Vanessa deu risada. Uma risada curta, amarga. Incrível. Você joga 42 anos de maternidade no lixo por causa de uma viagem. Não. Eu tô resgatando 42 anos de maternidade. Tô finalmente sendo mãe de verdade, ensinando meu filho adulto a ter responsabilidade. Mesmo que ele odeie isso agora. Eles foram até a porta. O Rogério parou, mão na maçaneta. Mãe, se a senhora não voltar atrás, a gente vai ter que cortar contato. Eu não vou conseguir ver a senhora sem sentir raiva. Eu entendo. E respeito. Mas a porta aqui de casa está aberta para quando você estiver pronto para ter uma relação de adulto para adulto, não de filho dependente para mãe provedora. Ele abriu a porta. Eles saíram. Eu fechei a porta e fiquei ali, parada, ouvindo o som dos passos deles no corredor, o barulho do elevador descendo. Então, eu me permiti chorar. Chorei alto, sozinha na sala. Chorei pela relação que eu tinha perdido, pelo menino que ele tinha sido e pelo homem que ele não conseguiu se tornar. Chorei pelos netos que talvez eu não visse mais por um tempo. Chorei por mim, pela solidão que eu sabia que vinha. Mas quando as lágrimas secaram, eu me levantei, lavei o rosto, voltei para a cozinha e terminei de fazer o bolo de laranja, porque a vida continuava. E eu também. Na quinta-feira, fui no cartório com o Dr. Heitor para assinar o testamento. Era um documento grosso, cheio de termos jurídicos, mas a essência era simples. Meu patrimônio seria dividido em 3 partes. 1/3 para os netos, em trust educacional até eles completarem 25 anos.
1/3 para instituições de caridade que trabalham com idosos abandonados. E 1/3 para o Rogério, mas com cláusula de que ele só teria acesso se comprovasse, através de auditor independente, que tinha quitado todas as dívidas e vivia há pelo menos 1 ano dentro do próprio orçamento. Dura, mas justa, o Dr. Heitor comentou quando saímos do cartório. É o que ele precisa, eu respondi. Naquela noite, o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Vó? Era a voz da Sofia, minha neta de 7 anos. Meu coração apertou. Oi, meu amor. Como você conseguiu esse telefone? Eu peguei escondido, do celular velho da mãe. A vozinha dela estava chorosa. Vó, por que você brigou com o papai? Fechei os olhos. Como explicar para uma criança? Meu amor, vó não brigou com seu papai. A gente tá tendo um tempo de adulto, sabe? Para resolver umas coisas chatas de dinheiro. Mas a mamãe falou que você não gosta mais da gente. Senti uma facada no peito. Sofia, escuta o que a vovó vai te dizer. Eu amo você. Eu amo você e o Pedro mais do que tudo nesse mundo. Eu amo vocês até a lua e de volta, até o fundo do mar e de volta, até as estrelas e de volta. Entendeu? Então, por que você não vem mais aqui? Porque seu papai pediu um tempo. Mas isso não significa que eu não amo vocês. E olha, vó vai continuar pagando a escola de vocês, tá? Sempre. Vocês nunca vão ficar sem estudar por minha causa. Eu queria ver você. Eu também queria ver você, meu bem. Mas tem que esperar um pouquinho. Quando o papai deixar, a vó volta. Prometo. Você vai na minha apresentação de balé? É mês que vem. Que dia? Dia 15, sábado, às 3 da tarde. Anotei num papel. Eu vou tentar, meu amor. Se o papai deixar, eu vou. Tá bom, eu te amo, vó. Eu também te amo. Até mais, meu docinho de coco. Ela deu risada com o apelido e desligou. Fiquei segurando o telefone, olhando para a tela preta. Os netos eram inocentes nisso tudo. Eles não tinham culpa dos erros dos pais. Mandei uma mensagem pro Rogério. Soube pela Sofia da apresentação de balé dia 15. Vou estar lá. Se você não quiser que eu vá, me avise. Mas eu gostaria de ir. Ele visualizou. Não respondeu. Os dias foram passando. Fevereiro chegou com aquele calor sufocante de São Paulo. Eu mergulhei nos preparativos da viagem. Comprei roupas leves, um chapéu de palha, protetor solar. Assisti documentários sobre a Itália. Pratiquei italiano. Vorrei um café, per favore. Dov'è il bagno? As amigas vieram jantar em casa na primeira sexta de fevereiro. A gente comeu lasanha, que eu tinha aprendido a fazer igual a da Teresa. Tomou vinho, riu de besteira. Você tá radiante, a Cleusa comentou. Parece 10 anos mais nova. Me sinto assim, eu respondi. E era verdade. Mesmo com a dor da separação do filho, eu me sentia mais viva do que tinha me sentido em anos. E o Rogério? A Teresa perguntou, cautelosa. Nada. Sumiu. Mas a Sofia me ligou. Contei da ligação. Elas ficaram com os olhos marejados. Você vai na apresentação? A Cleusa perguntou. Vou, mesmo que ele não queira. São meus netos. Eu tenho direito. Amém, a Teresa brindou. No dia 15, sábado, eu me arrumei com capricho. Vestido florido, sandália confortável, cabelo preso num coque. Peguei um Uber até o teatro onde seria a apresentação. Era num clube na Zona Oeste, um lugar bonito, bem cuidado. Cheguei meia hora antes. Comprei ingresso na bilheteria. Entrei no auditório. Procurei um lugar no meio, nem muito na frente, nem muito atrás. O teatro foi enchendo. Famílias animadas, crianças correndo, aquela energia boa de evento escolar. Então eu vi. O Rogério e a Vanessa entrando. Eles me viram também. O rosto dele endureceu. A Vanessa sussurrou algo no ouvido dele. Eles sentaram do outro lado do auditório, bem longe de mim. Tudo bem. Eu não tinha vindo por eles. As luzes se apagaram. A música começou. O Lago dos Cisnes, versão infantil. E quando a Sofia entrou no palco, pequenininha no meio das outras bailarinas, de tutu rosa, cabelo preso num coque igual ao meu, eu senti o coração transbordar.
Ela dançou com tanta dedicação, tanta seriedade, a linguinha para fora de concentração. E no final, quando as bailarinas fizeram a reverência, ela procurou a plateia com os olhos. Me encontrou e sorriu. Um sorriso enorme, luminoso. Eu acenei, discreta, mas ela viu. Quando acabou, as pessoas foram até o camarim cumprimentar as crianças. Eu fiquei para trás, esperando. Vi o Rogério e a Vanessa entrarem no camarim com um buquê de flores. Esperei. 15 minutos. 20. Quando eles saíram, eu entrei. A Sofia estava tirando a sapatilha, concentrada. Quando me viu, gritou: "Vó!" E correu para mim. Eu a peguei no colo, mesmo ela sendo grande demais para isso, mesmo minha coluna reclamando. "Você foi perfeita, meu amor. Perfeita. Você viu mesmo?" "Vi. Cada segundo. Eu procurei você." E me achou. O Pedro, meu neto de 10 anos, apareceu tímido no canto. "Oi, vó." "Oi, meu príncipe." Abri o braço. Ele hesitou, mas veio. Abracei os dois. Meus netos, meu sangue, minha continuação. A porta do camarim se abriu. Era o Rogério. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui?" "Vim ver minha neta dançar." Eu não autorizei. "Não precisa. Ela é minha neta também." Olhei para ele. "Rogério, eu não vim aqui para brigar. Vim porque eu amo essas crianças. E não é você nem a Vanessa que vão me impedir de demonstrar isso." "Papai, deixa a avó ficar." A Sofia pediu, agarrada em mim. Ele olhou para a filha, para o filho, para mim. E suspirou, cansado. "Tá, mas só hoje." "Obrigada." Não era o que eu queria ouvir, mas era um começo. Saí do camarim. Eles ficaram. Quando eu estava indo embora, passei pela Vanessa no corredor. "Deve estar feliz," ela disse, voz baixa e venenosa. "Conseguiu destruir nossa família." Parei. Olhei para ela. "Vanessa, eu não destruí nada. Vocês é que construíram uma casa em cima de areia. Eu só parei de ser a areia." E continuei andando. Peguei o Uber de volta para casa. No caminho, o celular tocou. "Rogério." Atendi. "Alô?" "Mãe." Ele suspirou do outro lado da linha. A gente precisa conversar. De verdade. Sem briga, sem cobrança. Só conversar. Quando você quiser. Domingo que vem, almoço aqui em casa." Meu coração deu um pulo. "Você tem certeza?" "Tenho. Os meninos estão pedindo. E eu acho que eu tô pronto para te ouvir." "Então eu vou." "Tá bom. 12:00. "Tá bom. Tchau, filho." "Tchau, mãe." Desliguei, e pela primeira vez em semanas, eu senti esperança. Não era reconciliação. Ainda não. Mas era uma fresta. Uma porta entreaberta. E eu ia entrar por ela com cuidado, com limites, mas também com amor. Porque no fim das contas, ele ainda era meu filho. E eu ainda era a mãe dele. Só que agora, a gente ia ter que aprender uma nova dança. Domingo chegou com aquele céu azul de verão que promete um dia quente, mas ainda agradável de manhã. Acordei cedo, tomei um banho demorado, escolhi a roupa com cuidado. Nada muito arrumado, nada muito casual. Um vestido de linho verde água, sandália rasteira, um colar simples que o Alberto tinha me dado no nosso aniversário de 20 anos de casados. Olhei no espelho. Uma mulher de 70 anos me encarou de volta. Cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo baixo, rugas ao redor dos olhos, mas um brilho diferente no olhar. Um brilho de quem tinha se reencontrado. Peguei um táxi às 11:30. Levei uma torta de maçã que tinha feito na noite anterior. Nada de chegar de mãos vazias, era assim que minha mãe tinha me ensinado. O apartamento do Rogério ficava num prédio sem muita graça na Vila Mariana. Quarto andar, sem elevador. Eu subia aqueles degraus toda vez pensando, com o dinheiro que eu dou para ele, podiam morar num lugar melhor. Mas agora eu entendia. O dinheiro que eu dava é que permitia eles morarem ali. Sem ele, seria um lugar menor ainda. Toquei a campainha. 12:03. O Pedro abriu a porta. "Vó!" Ele me abraçou e eu senti aquele cheiro de criança recém-saída do banho, shampoo de fruta, sabonete. "Oi, meu príncipe. Cadê sua irmã?" "Tá ajudando o pai na cozinha.
Ele tá fazendo macarronada. Entrei. O apartamento estava mais ou menos arrumado. Não era aquela bagunça costumeira. Dava para ver que tinham feito um esforço. A mesa estava posta com toalha de tecido, guardanapos dobrados, copos de vidro. A Sofia apareceu correndo da cozinha. Vó, você veio. Claro que vim, meu docinho. Olha o que a vó trouxe. Mostrei a torta. Torta de maçã, a favorita do papai. O Rogério saiu da cozinha secando as mãos num pano de prato. Ele tinha feito a barba, vestia uma camisa limpa, mas os olhos ainda carregavam aquele cansaço de quem tem dormido mal. Oi, mãe. Oi, filho. Ficamos ali, parados, a 1 metro de distância, sem saber se nos abraçávamos ou não. Foi a Sofia que resolveu, empurrando a gente um pro outro. Abraça a gente. A gente riu, sem graça, e se abraçou. Rápido, protocolar, mas ainda assim um abraço. A Vanessa não tá? Perguntei olhando em volta. Ela foi almoçar na casa da mãe. Achou melhor a gente conversar só nós dois. Entendi. Ela não estava pronta ainda. Talvez nunca estivesse. Mas tudo bem. Então vamos almoçar? Ele disse. Vamos. Sentamos à mesa. Ele tinha feito espaguete à bolonhesa, salada verde, pão de alho. Comida simples, mas bem feita. As crianças tagarelaram o tempo todo, contando da escola, dos amigos, do videogame novo que o Pedro queria, da aula de balé da Sofia. Eu e o Rogério mal falamos. Só escutamos, sorrimos, respondemos quando perguntavam alguma coisa. Depois da torta, ele disse: Pedro, Sofia, vão brincar no quarto um pouco. Eu e a avó precisamos conversar. Conversa chata de adulto? A Sofia perguntou fazendo bico. É, mas depois a gente joga videogame, tá bom? Promete? Prometo. Eles saíram. A gente ficou na mesa, cercado de pratos sujos e o silêncio pesado de palavras não ditas. Ele começou. Mãe, eu passei as últimas semanas pensando muito, e eu acho que eu preciso falar umas coisas. Eu tô ouvindo. Ele respirou fundo. Eu fui um filho ruim. Rogério, deixa eu terminar, por favor. Ele olhou para a mesa, para os próprios dedos entrelaçados. Eu fui um filho ruim. Eu me acostumei a usar a ver a senhora como uma extensão do meu orçamento. E pior, eu naturalizei isso. Achei que era normal, que era direito meu, que mãe é para isso mesmo. Fiquei calada. Deixei ele continuar. Quando a senhora subiu naquele palco e falou aquilo tudo, na frente de todo mundo, eu senti uma raiva, uma humilhação, mas também um alívio, porque pela primeira vez alguém tinha dito a verdade na minha cara. A verdade que eu vinha fugindo faz anos. Que verdade? Que eu não sei viver dentro do que eu ganho. Que eu montei uma vida de mentira, sustentada pelo dinheiro da senhora. Que eu me tornei um homem que eu não respeito. Os olhos dele ficaram vermelhos, mas ele não chorou. Só continuou falando, a voz meio embargada. Nas últimas semanas, a gente teve que fazer uns cortes. Pesados. A Vanessa não tá indo mais no salão toda semana, tá lavando o cabelo em casa. Eu vendi o carro. A gente tá usando transporte público. Cancelamos o plano de academia. Cortamos Netflix e Spotify, essas coisas. E sabe o que eu descobri? O quê? Que dá pra viver. É apertado, é desconfortável, mas dá. A gente não vai morrer. As crianças não vão passar fome. É só diferente do que eu tinha me acostumado. Ele finalmente me olhou nos olhos. Mas eu tô com vergonha, mãe. Vergonha de ter chegado aos 42 anos e só agora estar aprendendo a ser adulto de verdade. Estendi a mão por cima da mesa. Peguei a mão dele. Filho, não é vergonha aprender. Vergonha é se recusar a aprender. A senhora me perdoa? Apertei a mão dele. Eu nunca deixei de te amar. Mas perdão. Perdão não é esquecer o que aconteceu. É escolher seguir em frente sabendo o que aconteceu. E eu escolho seguir em frente, mas com limites. Limites. Ele repetiu a palavra testando ela na boca. Eu não vou mais ser seu plano B financeiro. Eu não vou mais cobrir suas falhas de orçamento. Se você tem uma emergência real,
uma emergência real, tipo doença, acidente, a gente conversa. Mas festas, viagens, luxos, isso é com vocês. E a escola das crianças? Isso eu continuo pagando, direto na escola, porque educação é inegociável, mas vocês precisam entender. Isso não é um cheque em branco, é um investimento nos meus netos. E se eu morrer amanhã, tem um trust educacional no testamento que garante que eles estudem até a faculdade. Mas vocês não vão ter acesso a esse dinheiro. Nunca. Ele engoliu seco. A senhora fez testamento? Fiz, e blindei meu patrimônio. 1/3 para os netos, em educação. 1/3 para caridade. E 1/3 para você, mas com condições. Que condições? Você só acessa sua parte se comprovar, com auditor independente, que você vive há pelo menos 1 ano dentro do seu próprio orçamento, sem dívidas ativas. É duro, eu sei, mas é o que eu acho que você precisa. Ele soltou uma risada triste. A senhora não confia em mim. Eu te amo, mas confiar? Confiança se reconstrói com tempo e com provas. Você vai me provar que mudou. Ou não. A escolha é sua. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou, com a voz de menino pequeno: a gente consegue voltar a ser mãe e filho de verdade? A gente nunca deixou de ser mãe e filho, mas a gente precisa redefinir o que isso significa. Eu não sou mais aquela mãe que resolve tudo, e você não é mais aquela criança que precisa que eu resolva. A gente é 2 adultos que se amam e que estão aprendendo a se relacionar de um jeito novo. Eu posso te ligar de vez em quando? Não para pedir dinheiro, só para conversar? Claro, eu adoraria isso. E a senhora vai vir almoçar aqui de vez em quando? Vou, se vocês me convidarem. A Vanessa ainda tá muito brava. Eu sei, e tudo bem. Ela vai processar isso no tempo dela. Eu não espero que ela me perdoe amanhã, ou nunca, mas isso não muda o fato de que eu quero ver meus netos e ter uma relação com você. Ele assentiu, limpando o canto do olho. A senhora vai viajar mesmo para a Europa? Vou, semana que vem. Sozinha? Sozinha. Bem, num navio com outras 2.000 pessoas, mas sim, sozinha. A senhora não tem medo? Sorri. Tenho, mas tenho mais medo de chegar aos 80 anos e me arrepender de não ter ido. A senhora é corajosa. Não, eu só cansei de ser covarde. A gente ficou ali mais um tempo, conversando sobre amenidades, sobre o trabalho dele, sobre a minha rotina, sobre os planos das crianças para o ano. Foi estranho, mas bom. Uma conversa de gente adulta, sem aquele peso de dívida emocional e financeira. Quando me despedi, as crianças me encheram de abraços. Vó, quando você volta, você traz presente da Europa pra gente? Talvez, eu disse, piscando, mas só se vocês forem bonzinhos. A gente sempre é bonzinho, a Sofia protestou. Então vai ter presente. Na porta, o Rogério me abraçou de novo. Dessa vez um abraço mais demorado, mais apertado. Obrigado, mãe, por não ter desistido de mim. Eu nunca vou desistir de você, mas também não vou mais ser tua muleta. Eu entendo, e eu vou te provar que eu consigo andar sozinho. Eu vou estar aqui torcendo. Desci as escadas, saí do prédio, peguei um táxi para casa, e durante todo o caminho eu fiquei olhando pela janela, vendo São Paulo passar lá fora e pensando: deu certo. Não do jeito que eu imaginava, mas deu certo. Na quarta-feira seguinte, 22 de março, eu estava no aeroporto de Guarulhos às 6 da manhã. Mala despachada, mochila nas costas, passaporte na mão. O voo saía às 10 horas com escala em Lisboa e seguia para Barcelona. A Teresa e a Cleusa tinham feito questão de ir me levar. Elas ficaram comigo até a hora de passar pela imigração. Tiraram 1000 fotos, me fizeram prometer que ia mandar mensagem todo dia. Você vai arrasar, a Teresa disse, arrumando minha blusa. Europa que se cuide. E se você arrumar um italiano gostoso, a gente quer saber, a Cleusa brincou. Eu ri. Gente, eu tenho 70 anos. E daí? Amor não tem idade. Nos abraçamos, choramos um pouquinho e eu passei pela porta da imigração. Do outro lado, me virei uma última vez e acenei.
Elas acenaram de volta, fazendo festa. E então eu segui. Pro portão de embarque, pro avião, pro céu, pra Europa, pra minha vida nova. O cruzeiro foi tudo que eu sonhei e mais um pouco. Barcelona com suas ramblas e Sagrada Família. Marsella com seu porto antigo e Bouillabaisse deliciosa. Gênova com suas ruelas estreitas e focaccia quentinha. Nápoles com seu caos encantador e pizza margherita autêntica. E Veneza, a Veneza. Com seus canais, suas gôndolas, suas pontes, seu silêncio impossível no meio de tanta beleza. Eu fiz amizade com um grupo de brasileiros também viajando sozinhos. Tinha a dona Irene, de 68 anos, viúva de Belo Horizonte. O seu Antônio, de 72, viúvo de Curitiba. A Marisa, de 65, divorciada do Rio. A gente jantava junto, explorava as cidades junto, ria das nossas dificuldades com os idiomas, tirava fotos horrorosas uns dos outros. Uma noite, estávamos jantando num restaurante de frente para o mar em Nápoles. O seu Antônio pediu uma garrafa de prosecco para a mesa. A gente brindou e ele disse: "Há segundas chances." "Há segundas chances", a gente repetiu. E eu pensei, é isso mesmo, a vida inteira é uma segunda chance, até o último dia. Mandei mensagens para os netos quase todo dia. Fotos das cidades, dos pratos que eu comia, das paisagens. Eles respondiam com emojis animados e "que legal, vó." O Rogério curtia as fotos, mas não comentava muito. E tudo bem, ele estava processando do jeito dele. No último dia do cruzeiro, em Veneza, eu acordei antes do sol nascer. Subi no deck superior do navio, que estava ainda vazio, e vi o amanhecer sobre a laguna veneziana. O céu rosa e dourado, os prédios antigos refletidos na água, o silêncio quebrado só pelo som das gaivotas. E eu pensei no Alberto, em como ele teria amado aquilo, em como a gente tinha planejado viajar quando se aposentasse, mas a vida tinha outros planos. Em como eu tinha passado 15 anos lamentando as viagens que a gente não fez, em vez de fazer as viagens que eu ainda podia fazer. "Obrigada", eu disse baixinho, para ele, pro céu, para mim mesma. "Obrigada por me deixar ir." Voltei pro Brasil em 5 de abril. As amigas me pegaram no aeroporto de novo, querendo ouvir cada detalhe. A gente foi direto para casa da Teresa, onde ela tinha preparado feijoada. Comida brasileira, saudade boa de casa. "E aí, trouxe italiano no bolso?" A Cleusa perguntou rindo. "Não, mas trouxe eu mesma de volta, e isso já vale muito." Nos dias seguintes, voltei à rotina. Mas era uma rotina diferente, mais leve. Sem aquela angústia de estar sempre esperando o próximo pedido de ajuda, o próximo empréstimo, a próxima emergência fabricada. O Rogério me ligou 2 semanas depois da minha volta. "Mãe, a gente pode almoçar? Eu quero te mostrar uma coisa." "Claro." A gente se encontrou num restaurante por quilo perto da minha casa. Ele chegou com uma pasta debaixo do braço. "O que é isso?" perguntei. Ele abriu a pasta e tirou uma planilha. Manuscrita, detalhada, colorida com marca-texto. "É o nosso orçamento, de verdade. Eu e a Vanessa sentamos e fizemos linha por linha. Olha aqui", mostrou. "Renda, 16 mil. Gastos essenciais, 12.400. Sem a escola dos meninos que eu pagava. Sobra, 3.600. A gente decidiu que 2.000 dessa sobra vai para uma poupança de emergência. E 1.600 é para lazer, roupa, essas coisas. Se acabar, acabou. A gente espera o mês que vem." "E como tá sendo?" "Difícil pra caramba." Ele riu, mas era uma risada mais leve. "A Vanessa chora pelo menos uma vez por semana porque viu uma bolsa que ela queria e não pode comprar. Eu fico com vergonha de ir trabalhar de metrô, sendo gerente. Mas, sabe, a gente tá sobrevivendo. E eu tô dormindo melhor." "Por quê?" "Porque eu não devo mais nada pra ninguém. A gente negociou as dívidas, parcelou tudo em 24 vezes, tá apertado, mas tá cabendo. E pela primeira vez na minha vida, eu sei exatamente quanto eu tenho, quanto eu gasto e quanto eu posso gastar. É assustador, mas é libertador também." Eu peguei a mão dele por cima da mesa. "Eu tô orgulhosa de você."
Os olhos dele encheram. Sério? Muito. Porque você tá fazendo a coisa mais difícil do mundo. Tá mudando. E mudança real dói, mas você tá aguentando. Eu não teria conseguido se a senhora não tivesse me dado aquele choque. Você teria. Talvez demorasse mais, talvez precisasse de outro choque. Mas você teria. Porque você não é mau caráter, Rogério. Você só estava perdido. E agora? Agora você tá se achando, aos poucos, e isso já é muito. A gente almoçou, conversou sobre coisas normais. Eu contei das cidades da Europa, ele contou de um projeto novo no trabalho. Foi bom. Foi leve. Foi o tipo de conversa que mãe e filho deveriam ter. Quando a gente se despediu, ele disse: Mãe, eu sei que eu não posso apagar o que eu fiz. Eu sei que a confiança vai demorar anos para voltar, se voltar. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu tô tentando. De verdade. Eu sei. E eu tô aqui, torcendo por você. Sempre. Os meses foram passando. Maio, junho, julho, o inverno chegou, frio e seco. Eu comecei a fazer aulas de pintura numa escola perto de casa. Descobri que eu era péssima pintando pessoas, mas boa com paisagens. Pintei Veneza de memória. Pintei o pôr do sol que eu tinha visto do navio. Pintei a vista da minha varanda. O Rogério me ligava toda semana. Às vezes só para falar besteira, às vezes para pedir conselho sobre alguma coisa que não envolvia dinheiro. Os netos vinham passar o fim de semana na minha casa uma vez por mês. A gente ia no parque, fazia bolo, assistia filme. A Vanessa ainda mantinha distância. Mas numa tarde de agosto, ela mandou uma mensagem. Neide, obrigada por continuar pagando a escola das crianças. Eu sei que eu fui ingrata. Ainda estou processando tudo, mas obrigada. Não era um pedido de desculpas completo, mas era um reconhecimento. E às vezes é isso que a gente tem, e precisa bastar. Em novembro, o Rogério apareceu na minha casa sem avisar. Toquei a campainha, eu abri e ele estava lá com um embrulho nas mãos. Isso é para a senhora. O que é? Abre. Abri. Era uma foto emoldurada. A foto era antiga, meio desbotada. Eu e o Alberto, jovens, no sítio que a gente tinha tido no interior. Ele com um chapéu de palha ridículo, eu com um vestido florido, os dois rindo para a câmera. Eu nem lembrava que essa foto existia. Onde você achou isso? Tava num álbum velho aqui em casa. Eu mandei restaurar e emoldurar. Achei que a senhora ia gostar de ter. Olhei para a foto, pra gente jovem, cheia de planos, cheia de vida. Obrigada, filho. Não, obrigado você. Por tudo. Pelo passado, pelo presente e por ter me obrigado a construir um futuro de verdade. A gente se abraçou ali na porta. E foi um abraço de verdade. Não de protocolo. De verdade. Dezembro chegou com aquele calor absurdo que só São Paulo sabe ter. Véspera de Natal, eu recebi um convite do Rogério. Mãe, a gente vai fazer uma ceia simples aqui em casa, só nós 5. Você quer vir? Fui. A ceia era simples mesmo. Peru assado, pequenininho, arroz, farofa, salada. Nada de tender de 400 reais. Nada de panetone importado, nada de vinho francês. E sabe o que era? Era perfeito. As crianças abriram os presentes. Eram poucos, mas escolhidos com carinho. E depois da ceia, a gente sentou na sala, comeu rabanada que a Vanessa tinha feito e conversou. A Vanessa até me olhou nos olhos uma vez e disse: Neide, eu queria pedir desculpas pelo que eu falei naquele dia, sobre você escolher dinheiro ao invés de família. Não foi justo. Eu aceito suas desculpas. E eu queria te agradecer também, por ter feito o que eu não tive coragem de fazer, botar limite no Rogério. A gente estava afundando e eu não sabia como parar. Olhei para o Rogério. Ele estava olhando para a esposa com uma expressão que eu não via fazia tempo. Respeito. A gente tá bem agora, ele disse. Não tá fácil, mas tá bem. E é de verdade. Fiquei até meia-noite. Quando me despedi, os netos me abraçaram forte. Vó, ano que vem você passa o Natal com a gente de novo? Se vocês quiserem, eu venho. A gente quer.
Voltei para casa de táxi. Entrei no apartamento silencioso, acendi o abajur da sala, sentei no sofá, olhei ao redor, pro apartamento que era meu, pro dinheiro que era meu, pra vida que era minha, e pensei, valeu a pena. Não foi fácil, não foi indolor, mas valeu. Porque eu tinha aprendido uma coisa que talvez devesse ter aprendido antes. Amar alguém não é se anular por essa pessoa. É estabelecer limites saudáveis para que o amor possa existir de verdade. Sem ressentimento, sem exploração, sem dívida emocional. E o Rogério tinha aprendido também. A duras penas, mas tinha. Que ser adulto é duro. Que dinheiro não é infinito. Que mãe não é banco. E que dignidade, tanto a dele quanto a minha, não tem preço. Peguei o celular e mandei uma mensagem pro grupo das amigas. Meninas, vamos marcar um jantar semana que vem? Quero comemorar. Comemorar o quê? A Teresa perguntou. A vida. Só isso. A vida. E era isso mesmo. A vida. Com seus erros, seus acertos, suas dores, suas alegrias. A vida que continua, que se transforma, que nos transforma. Aos 70 anos, eu tinha finalmente entendido que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para escolher a si mesma. E se você, que está lendo isso agora, está passando por algo parecido, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é egoísta por colocar limites. Você não é má mãe, mau pai, má filha, mau filho por proteger o que é seu. Amor verdadeiro existe com fronteiras. E às vezes, a maior prova de amor que você pode dar para alguém é deixar essa pessoa cair, para que ela aprenda a levantar sozinha. Demorei 70 anos para aprender isso. Espero que você demore menos. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um comentário contando de onde você está assistindo. Quero saber que a gente não está sozinha nessa jornada de aprender a amar com limites, a dar com sabedoria e a viver com dignidade. Porque no final das contas, a vida é nossa, e ninguém mais pode vivê-la por nós.